a história de Boaz, o segundo esposo de Ruth, e isso segundo o livro de Ruth. Boaz pertencia à tribo de Judá e morava em Belém. Ele era um homem rico e um respeitado proprietário de terras em Belém. Boaz viveu no período dos juízes de Israel. Sua história está registrada no livro de Ruth. Boaz foi um parente de Elimeleque, o marido de Noemi. O texto bíblico nos afirma: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. A Bíblia o descreve como um fazendeiro honesto e bondoso, que procurava garantir o bem-estar de seus trabalhadores. Após Elimeleque e seus 2 filhos morrerem em Moabe, as viúvas Noemi, Ruth e Orfa ficaram numa situação difícil. Ruth e Orfa, ambas moabitas, foram aconselhadas por Noemi a retornarem para suas famílias. Entretanto, Ruth decidiu permanecer ao lado de sua sogra e acompanhá-la de volta a Belém. Já em Belém, Ruth se aproveitou de um antigo costume que garantia aos pobres benevolência para que pudessem obter o sustento necessário para a sobrevivência. Assim, Ruth foi rebuscar espigas no campo. O texto diz que, por casualidade, Ruth entrou na parte das terras que pertencia a Boaz. Ruth era tão honrada que pediu permissão para juntar as espigas deixadas para trás pelos segadores, apesar de aquele ser seu direito. Isto fez com que ela fosse admirada pelo seu caráter. O texto bíblico diz: quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os secar, para que os colha, e não a repreendais. Mais tarde, após o término da cega da cevada e do trigo, Noemi aconselhou Ruth a procurar Boaz, para propor-lhe que ele desempenhasse o papel de parente remidor, isto é, o parente que exerce o direito de compra da propriedade do falecido, neste caso, Elimeleque, Malom e Quilion. Apesar da lei não exigir a responsabilidade do casamento para o resgate da propriedade, de alguma forma houve a aplicação do costume do casamento levirato. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e que pela lei tinha a prioridade em tais obrigações. Após a recusa desse parente próximo, Boaz comunicou que cumpriria as obrigações como resgatador e que se casaria com Ruth. O texto bíblico diz: então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e este deveria declinar de seu direito, para que Boaz pudesse casar-se com Ruth. Então, na presença de 10 anciões da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu de seu direito como parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu o seu lugar e seguiu o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Da união de Boaz e Ruth nasceu um filho, que foi chamado de Obed. Obed foi avô do rei Davi.
Boaz também é mencionado na genealogia de Jesus no livro de Mateus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. As evidências apontam que, muito provavelmente, a Raabe, mãe de Boaz, citada na genealogia do Senhor, é a mesma mulher que morava em Jericó e que acolheu os 2 espias enviados por Josué. Desse modo, Boaz pertenceu à linhagem pela qual Jesus veio ao mundo. E essa foi a história de Boaz. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Irão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. No livro de Rute, a história de Noemi começa no meio de grandes tragédias, mas termina com a bênção da misericórdia divina. A vida de Noemi nos ensina, sobretudo, que é Deus quem está no controle de todas as coisas. Ele é quem conduz a história e nada foge do seu controle. Aos olhos humanos, Noemi estava destruída, privada de felicidade, mas nos planos de Deus, o Senhor fez com que Noemi voltasse a sorrir, segurando no colo aquele que foi avô do grande rei Davi, cuja descendência resultou na vinda de Cristo.